Começa agora mais um Letrando, o podcast produzido pela plataforma de leitura Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila Von Tobel, jornalista e fundadora do Elefante Letrado, conversa com Dilan Camargo, escritor, poeta, letrista e educador brasileiro. Olá, bem-vindos a mais um podcast Letrando. O bate-papo de hoje é com uma pessoa muito especial. É uma pessoa que eu conheço há algum tempo, não pessoalmente, mas conheço o trabalho, admiro muito, desde a inauguração do Elefante Letrado. É um autor que tem um reconhecimento incrível no país e hoje eu tenho o prazer de ter ele aqui comigo, Dilan Camargo. Muito obrigada por estar aqui hoje conosco. Olá, Sheila. Muito obrigado, digo eu. Realmente é a primeira vez que eu venho aqui no espaço físico do Elefante. Do Elefante. Estamos nos conhecendo. Estamos nos conhecendo presencialmente. Isso aí. E para mim é uma grande alegria ter sido escolhido e incluído em todo o catálogo de vocês, de livros, porque é uma nova plataforma que tenho certeza que primeiro é uma das realidades da nossa época contemporânea. Verdade. E depois é uma possibilidade de acesso muito mais amplo para jovens, crianças e para adultos também. Porque verdade. Vamos falar sobre isso, mas para eu terminar de apresentar o Dilan, ele é escritor, poeta, letrista, educador brasileiro. Ele, inclusive, se formou também em ciências políticas, além da faculdade que já havia sido... Sim. Anterior, que foi... Direito. Uhum. E ciências políticas, e de repente virou escritor e escreve livros infanto-juvenil, escreve livros para criança, para adulto. Me conta um pouco como é que foi esse histórico da tua vida. Tu é gaúcho? Sim, sou gaúcho da fronteira. Da fronteira. Fronteira oeste. Onde tem gente muito franca e leal. É isso aí. Eu nasci em Itaqui, uma cidade a mais longe de Porto Alegre, da capital ao interior do estado. Eu brinco que eu nasci longe, pobre e feio. Então não tinha muitas possibilidades na vida. Mas justamente a leitura é que me tirou desse mundo mais reduzido, mais limitado, para se ampliar para todo mundo. Nasci no Itaqui, me mudei com a minha família para Uruguaiana, tinha 1 ano de idade, por aí. Estudei até os 18 anos, segundo grau em Uruguaiana. Durante muito tempo fui bolsista, todo o tempo do segundo grau dos maristas, a quem eu tenho uma gratidão muito grande. Uhum. E foi justamente junto com o irmão Gabriel, professor de língua e literatura portuguesa, que eu descobri que tinha algum talento. Porque ele era muito exigente. Uhum. A gente sempre... Mas esse talento já para escrever. Para escrever, exatamente. Porque nós fazíamos semanalmente, todos os fins de semana, como dever de casa, chamava antigamente, uma redação. E tinha um caderno de redação. E era sempre redação. Sempre redação. Todos os finais de semana... A importância da redação, né? Isso se praticava. E ele tinha métodos que hoje até, eu diria, o estatuto não permitiria. Certamente ele seria enquadrado. Porque era muito... Mas funcionou. Funcionou. É aquela questão, um certo nível de exigência tem que ter. É necessário para a pessoa se superar, inclusive. Claro. Né? Um estímulo que venha de fora para a pessoa descobrir que ele tem mais capacidade do que ele imagina ou costuma sair do conforto e se superar. Uhum. Então eu escrevia redações e tinha tempo para ler, do dia que ele trazia as redações para analisar. Ele pegava as piores e as melhores. Na sala de aula, com todo mundo. Com todo mundo na frente. E o caso mais dramático, eu diria, de um colega nosso que era uruguaio. Uhum. E Ramon, não esqueço o nome dele. E ele tinha aquela dificuldade de português e espanhol e de redigir numa outra língua, embora as suas semelhanças, né? E ele escrevia e ele pegava justamente a redação do Ramon. E perguntava: Ramon, na sua casa a sua mãe estende a roupa na sala?
Não, professor. A sua mãe cozinha no quarto? Não, professor. A sua mãe lava roupa na cozinha? Não, professor. A sua redação está igual uma casa onde nada está no lugar certo. Um exemplo maravilhoso para a criança, então, para o adolescente entender que não estava fazendo sentido. E outro que se animou, ousou colocar no final da redação uma série de vírgulazinhas, e botou assim: professor, coloque as vírgulas onde estiver faltando. Não é possível. Esse levou um xingão. Então, a minha redação... Não sei quem foi, mas foi bem espirituoso. Criatividade não faltou para fazer isso. É a coisa que quem é aluno, né, assume. É a questão do papel social. Né? A gente mesmo, se vai para uma sala de aula, a gente se torna aluno. Né? E o outro e tu exerce papel social de ser um aluno. Né? E então uma das minhas redações eram destacadas para ele. Por ele dizer: se vocês querem ver como é que se escreve... Aí te usava como exemplo. Lia o meu texto. E eu me animava com isso, e sempre que tinha, antigamente, o Colégio Marista tinha o Grêmio Literário, que era feito não uma vez por semana, mas assim mesmo. E eu lia minhas crônicas para o colégio todo, na frente, no microfone e tal. Eu ganhei... E era tímido, não? Não era tímido. Felizmente, claro. Não era tímido, mas quem é tímido pode superar também, né? Porque ele é capaz de, através de afirmação, de exercício, de treino, vencer a timidez. Mas não, felizmente eu sempre tive assim, muito essa facilidade de comunicação. De falar com pessoas. Até porque, sabe, isso eu gostaria de te contar, Sheila, a minha formação, eu diria assim, literária lá na infância foi pela oralidade. Literatura oral. A minha mãe aqui lia histórias para ti. Ela me contava histórias, né? E tantas histórias antigas, Pedro Malazarte, famoso e tal, e me dizia muitos ditados da herança portuguesa, espanhola, ditados de sabedoria. E eu digo que aí eu tive tanta formação para ler, para leitura, quanto formação ética, com ditados que até hoje eu levo em conta, carrego como sabedoria popular. E ela me ensinava a decorar quadrinhas, mesmo eu não tendo sido alfabetizado. Sim. E eu decorava, e aí, em alguma ocasião, assim, de reunir as pessoas e tal, dizia: diz uma poesia. E eu dizia uma quadrinha. Sim. Era um gurizinho lá. E aí eu ganhava um amendoim, uma rapadurinha, um pinhão. Foi crescendo a autoestima em cima disso. Em cima disso. Então, eu tive esse acesso através da oralidade, que é muito justamente de uma tradição antiga, né, que não tinha tantos livros escritos, enfim, porque também, aí tem outro dado que eu gosto de dizer: o meu avô materno era professor primário, ou de enturmação, primeira, segunda e terceira, lá em Priscas Eras, né? Pedro Martins, meu avô materno. E ele alfabetizou minha mãe, formou os filhos todos, né? E eu digo com orgulho que ela deve ter estudado naquela época, naquele tempo, até tipo equivalente à 4ª série hoje. Enfim, alfabetização, leitura, noções de matemática, base. E ela sabia de cor a poesia Meus 8 Anos, do Cassimiro de Abreu. Que espetáculo. O meu avô levava para a sala de aula, naquela época, a poesia, e acreditava que as crianças seriam capazes de memorizar, dizer, e que aquilo era importante. Eu falava sobre a infância, né? Então não tinha muito material. Agora, por tudo que tu está contando, fica muito claro a importância que a tua mãe teve nesse processo para tu chegar onde chegou. Né? Certamente. O fato de ela te contar muitas histórias, te fazer imaginar, te fazer decorar algumas coisas, como isso influencia ao longo da vida, né? Certamente, não há dúvida. Eu vou dizer o nome da minha mãe, era Laci. E ela justamente foi daí que ela... Laci. Segundo ela, até brincava, ela tinha uma madrinha que era música, tocava piano, que ela tinha adotado uma das notas musicais... Laci. Dó. E então, realmente, essa convivência para mim foi muito importante. Como é que tu, quando terminou a escola, como é que tu te encaminhou para fazer direito? Pois então é isso. Eu
eu era bolsista dos Irmãos Maristas, e aí eu terminei o meu terceiro ano do secundário no colégio Elisa Ferrari de Valls, que é estadual. Porque, olha só, o pensamento dos maristas naquela época, lá na fronteira, e como a maioria dos alunos era gente que tinha posses, eu era bolsista porque não tinha posse, mas eu me destacava, me esforçava Sim. para... Pela inteligência, esforço para capacidade, sim. E merecer aquela bolsa, assim, né? E eles imaginavam que para os filhos da classe média ou mais alta do Uruguaiana, seria bom terminar o terceiro ano na cidade onde fossem fazer o vestibular. Porto Alegre, Santa Maria, enfim. E não tinha o terceiro ano. Aí eu fui para a escola estadual, fiz o terceiro ano, fui orador da turma. Obviamente. Fui orador. Entrou na escola e já foi, no último ano, o orador. E eu fiz um ato de ousadia que só a juventude autoriza a gente para correr o risco de errar ou acertar. Enfim, é a época que a gente pode errar e pode ter tutores, auxiliadores, pai, mãe, enfim, para a gente aprender a corrigir. Mas o meu foi um ato de ousadia. Até porque eu era da comissão de organização da festa, baile, tinha baile, essas coisas. Sim, claro. E me empenhei muito e faltou tempo para eu escrever o meu discurso. Eu escrevi Foi de improviso? A primeira página eu escrevi, lendo todos que eu tinha que saudar na mesa e algumas ideias na folha. Eu peguei mais 2 folhas em branco e coloquei como eu estivesse lendo. E deixa a mente fluir. Aí eu mudava a folha para folha branca. E como é que foi o discurso? Deve ter sido maravilhoso. Eu tinha confiança que ia fazer um bom discurso com a inspiração do momento, com a cena que se apresentava para mim, enfim. Com toda a bagagem que já tinha, com tantas redações que já tinha feito. Também. Eu era muito curioso, sempre fui, sempre sou e sou ainda agora. E nesse período ainda de segundo grau, a gente tinha um programa de rádio na rádio São Miguel do Uruguaiana, jovens, gente nova. Eram 3, 4 amigos que nós fazíamos o programa de rádio. E escrevíamos um jornalzinho também que se chamava Gente Nova. Era o nome de um grupo que tinha junto à Diocese de Uruguaiana, de jovem, com um orientador que era um monsenhor, que tinha um jipe lá daquele, escangalhado. E como é que funcionava a rádio? Vocês falavam ao vivo na rádio? Nós falávamos ao vivo na rádio. E eu escrevia minhas crônicas e lia. A gente tinha oportunidade de rodar, na época era o bolachão, aquele vinil, músicas que tradicionalmente não rodariam, né, e não rodavam na rádio durante a programação normal do tempo. Né? Sim. E a gente sugeria isso, sugeria aquilo, faziam uma pequena resenha da música. Olha, a gente tem a Rádio Elefante, não sei se tu sabe, que a Rádio Elefante só toca música popular brasileira de extrema qualidade. Ave, salve. Quem sabe a gente faz um programa na Rádio Elefante. Olha, a experiência tu já tem, conhecimento também, vocabulário não vai faltar. Eu estou completamente à disposição. Que legal. E nisso aí a rádio exigia que tivesse um valor de patrocínio para poder exceder o horário. Aí nós saímos de loja em loja no comércio. Vendendo patrocínio. Vendendo patrocínio. Imagina, isso era a gente não tinha tipo 16, 17 anos, por aí, 15. Então, assim, a gente não era tão ainda como hoje, acho que ainda é muito adolescente. As pessoas eram mais exigidas. Muito mais. E, portanto, mais valorizadas, no sentido que tinham capacidades. Né? Então, ninguém nos procurava, ninguém nos ia lá buscar, fazia. Sim, se virava. O jornal era feito tipograficamente, ou seja, não era em computador, que hoje faz, a matriz e roda faz. O linotipista tinha que montar palavra por palavra, letra por letra, para imprimir o jornal. E eu, infelizmente, não tenho nenhum exemplar daquela época a guardar com muito orgulho. Então, eu já estava sempre em volta com a palavra e com a escrita. Com a palavra, sim. Bom, daí voltando, aí foi para faculdade para fazer Direito. Fazer Direito em Santa Maria. Fui na última hora, assim, porque eu não tinha, imagina o que seria da minha vida, eu tinha incerteza. Eu cheguei a procurei umas irmãs missionárias e que queria me inscrever nas missões na Amazônia. Imagina, para poder dar continuidade à minha vida, enfim.
E ela, para onde que tu quer ir? Não sei, se me traga o mapa. Aí eu botei meu dedo bem no mapa da Amazônia. E deu, agora não esqueço jamais, um lugar que chama-se Humaitá, uma prelazia do Humaitá. Escreveram para lá, quase estava indo. Aí meus tios se ligaram, outros de Uruguaiana, minha tia Rosa, que era uma mulher adiante do seu tempo, outra tia de Santa Maria, tu vai para Santa Maria fazer o vestibular. E aí fui para lá e passei. E, incrivelmente, não tinha nem estudado filosofia, mas a minha prova de filosofia foi considerada excelente. Que legal. E era tudo muito dissertação. Então, para mim, isso... E eu cheguei a 7º lugar. Com todas essas questões. A importância da leitura e da escrita se fazendo presente. Ser presente. É o que eu digo sempre, quem tem leitura, que tem conhecimento, tem capacidade de escrever, muito mais do que falar, tem um poder fabuloso, extraordinário na mão, aonde ele se apresentar, ele vai ter um lugar para ele. Quem souber falar bem, claro. Aprendi com o meu irmão Gabriel as qualidades do estilo dele, né? É correção, primeiro, correto. Segundo, clareza. Que tem. E, por terceiro, vocês inventem escrever com bonito, beleza. Então, eu tive muito presente isso, sempre tive presente o que ele ensinava, que é nem um dia sem ler, nem um dia sem escrever. Que vem lá de um ditado romano, latino, que era de um desenhista que foi adaptado para a literatura. Ele dizia, nem um dia sem uma linha. Ele tinha, se era pintor, se era desenhista, ele tinha que todos os dias fazer uma linha. Tem uma expressão em latim, nem um dia sem uma linha, nem um dia sem uma leitura. Foi adaptado e juntado. Isso que é lá do... O nome dele lá tem o Plínio Velho, Plínio Filho, é um dos Plínios lá, se eu não me engano, que adaptou essa frase de um pintor da maior antiguidade ainda. E isso esteve muito presente para mim, que eu gostava de ler, Fui para a universidade, então, passei no vestibular, e tive a grande sorte de conviver entre os meus colegas com o Jorge, que eu não esqueço jamais ele também. Eu revi ele há algum tempo atrás. Ele era um leitor voraz. Assim. E eu, então, tive coragem de mostrar para ele o que eu escrevia, minhas poesias, que eu já escrevia lá. Às vezes eu estava numa aula e estava escrevendo poesia. O professor dando aula e eu escrevendo poesia. Escrevendo poesia. Já tinha a vontade, o dom, a habilidade. Já tinha aquele despertar e aquela... Né, quase que ainda, eu diria hoje, uma vocação, que eu não posso passar sem escrever e sem ler. E aí eu mostrei para ele, e ele me deu uma das lições mais importantes da minha vida e que, como se usa uma palavra da modernidade, me empoderou, né? Um empoderamento, um batizado. Eu mostrei as poesias para ele e outro dia ele veio assim, Adilão, tem 2 tipos de poetas. Um que gosta muito de ler poesia, que decora poesia, e este sou eu. Eu sou um leitor, adoro poesia. E tem outro tipo de poeta, é o que escreve poesia. E tu pode ser um desses. Isso foi uma palavra de estímulo. Claro. Então, estímulo, elogio é muito importante para jovens, para crianças, para a autoestima, para ela acreditar em si mesma e cada vez apostar na superação da sua capacidade. Então, é uma delícia te ouvir falando isso, uma pessoa que tem tanta experiência e que tem tanta corrida, tanta bagagem, e a gente sabe o quanto é importante isso, mas também o quanto é importante relembrar as pessoas que isso é uma verdade. Isso é uma verdade, é um fato que não precisa, é auto-evidente, não precisa de argumentação para comprovar. E às vezes é muito difícil algumas pessoas compreenderem isso, principalmente pais, mães e filhos. Hoje em dia, felizmente, tem uma classe média mais esclarecida, assim, que estimula, que tem, tem tanto livro como também tem tanto um instrumento de telas, enfim, digitais, enfim. Sim, vamos chegar nisso depois. Ótimo. Tô adorando, eu falei que o nosso podcast normalmente é meia hora, não sei como é que eu vou fazer meia hora, porque eu nem cheguei na leitura ainda, eu tô adorando te ouvir. Pois é. Bom, eu já tenho a obrigação de ter muita história para contar pela minha idade. E pelo tipo e com de tanta caminhada. leitura, exatamente, com tanta leitura, com tantos livros escritos, com tantos poemas, não tem como deixar em meia hora. Bom, então ali isso foi um
foi um ponto de virada, como se diria no roteiro de cinema, né? Deu um ponto em que o filme, a história dá uma virada e já vai para um outro patamar de narrativa. E aí eu disse, puxa vida, quem me sugere para ler? Cecília Meirelles. E eu, por mim mesmo, decidi que iria todas as tardes que eu tivesse mais livre, eu estudava durante a manhã, morava na casa do estudante e me alimentava no RU. No RU da universidade tinha os famosos bolinhos Lavoisier. O que é o RU? Restaurante universitário. Ah, restaurante universitário. Que a gente ganhava uns tickets. Tá. A casa do estudante também eu concorri, fui contemplado e era gratuita. Morava no 5º andar da casa do estudante, que ainda é um grande edifício, nas janelas dão para o resto da cidade. E o pessoal que passava fora para brincar, a gente gritava das janelas, eles gritavam lá de fora, eles chamavam de Pombal o nosso edifício. O nosso edifício de Pombal. Carinhosamente chamavam de Pombal. Isso. A gente lavava a própria roupa, a camisa, e pendurava na janela. Pombal, Pombal. Sim. Né? E então eu ia todas as tardes para a biblioteca pública, cheguei lá e perguntei, onde está a estante da poesia? Ele me levou. Eu olhei assim, eu brinco dizendo assim, ó, eu li poesia a metro, um metro de poesia para cá, não está mais uma outra. E lá eu descobri a Cecília Meirelles. Então foi aí que eu comecei a ler para a minha escrita adulta. E quando eu resolvi escrever para crianças, foi através delas que eu aprendi também com isto ou aquilo. Eu aprendi com a Cecília Meirelles, que é a minha mestra literária, tanto poesia... E que já fica a dica aqui para quem estiver assistindo. Né? Em toda a escola... Não deixe de ler. O Isto Aquilo é um livro fundamental para a literatura, para a poesia de criança. Ali eu descobri, e depois fui ler ali a Regina Zilberman, Maria da Glossa Bordini, que tem livro, fui escrever sobre as características da literatura para criança e poesia para criança, principalmente. Né? Que não é... aí é uma outra história muito longa, que começou lá com o Olavo Bilac, que já tinha outro, que era toda uma educação civilista, vamos dizer assim. Ama com fé e orgulho esta terra em que nasceste, essas poesias assim, que tinham um cunho pedagógico e não literário, no sentido de que fosse uma leitura de fruição, de prazer, de imaginação. Falando em prazer, em que momento tu entende que a criança, ou para ti pelo menos, como foi o momento em que tu passou a ler por prazer e não porque era uma obrigação da escola ou porque a mãe ou o pai exigiam? Que momento tu acha que dá essa virada de chave na vida da pessoa? Eu acho que justamente uma época ainda que a gente começou a escrever o jornalzinho e fazer o programa de rádio. Eu adquiri o prazer pela palavra, pela linguagem, pela expressão, tanto escrita quanto oral. E nesse momento eu passei a ver a linguagem, passei a ver a literatura, as palavras como uma fonte de prazer, de realização. Sim. De realização das minhas expectativas, da minha imaginação, preenchendo a minha imaginação, que até hoje não está completa. É a única coisa, a memória já está falhando, mas a imaginação está aí. Já falou tantos nomes aqui que essa memória não está falhando, não. Lembra o nome de todo mundo. Algumas coisas muito boas. E, então, nesse momento, dá esse salto. Eu digo sempre, a criança, por si só, ela não vai buscar, a não ser casos, tem casos assim maravilhosos que já tem livro em casa, a criança vai buscar por si mesma. Mas a criança tem ainda, o adolescente é mais difícil, tem essa curiosidade espontânea, natural, de buscar coisas. E eu sei uma das minhas netinhas, a Laura, tem 2 netas, a Anabel, que é uma leitora voraz, escreve diário, e a Laura é desenhista, ela ilustra, está com 8 anos. Já tem a combinação, então. E a Laura, quando era pequena, que não lia ainda e via a irmã, ela disse, eu quero aprender a ler para ler o meu livro. Ai, então, querida. Criança, essas referências, não é, que as crianças veem pai e mãe, como eu já disse, são fundamentais. Nada supera a imagem de um pai e de uma mãe lendo em casa do que qualquer outra propaganda sobre a leitura. Eu aprendi com o diretor da Biblioteca Pública de Buenos Aires, num dos encontros que eu fui
na Argentina, em Rosário. Ele disse, nós como biblioteca pública temos o dever de promover a leitura, fizemos cartazes, mas nada substitui a imagem de um pai e de uma mãe lendo. Em casa. Então, é uma responsabilidade. Eu digo que a responsabilidade primeira de levar a leitura para a questão dos pais. Ele tem as obrigações todas, sociais, familiares, né, de paternalidade, maternidade, que são dos pais. Não pode terceirizar para a escola e todo mundo para se empurrar para a escola. E depois, sim, é da escola, que onde ela vai ser apresentada a biblioteca, enfim, e tal. Embora a criança pode ter em casa uma pequena biblioteca e chamar isso de biblioteca. Claro. 4, 5 livros, ou enfim. Mas a leitura, vendo o pai ler e a mãe ler, seja em qualquer plataforma de leitura. É o exemplo, né? É um exemplo. Vamos falar depois. Então, foi aí que eu... E aí nós escrevemos vários jornaizinhos universitários. Sim, e foi pegando amor e gosto. Sim. Mas e aí, vamos voltar um pouco, porque eu tenho tanta coisa que eu quero te perguntar. Tu te formou lá em Direito, em Santa Maria, e depois veio para Porto Alegre. Vim para Porto Alegre. E fez Ciências Políticas na URGS. Ciências Políticas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O que te levou a fazer Ciências Políticas? E o objetivo era seguir a vida política ou não? Não era seguir a vida política. Nunca tive essa aspiração, nem ter muitos cargos políticos. Eu vim para trabalhar na Assembleia Legislativa do Estado, na assessoria. E ali descobria a política no dia a dia, na convivência, enfim, e tal. E nós vivíamos, na época, ainda um período muito difícil da vida política brasileira, com autoritarismo, com censura, com isso. E eu estava engajado, tanto como jovem e como recém-formado, vamos dizer assim, num empenho, numa luta pela redemocratização do país. E a democracia é respirar o ar livre, não ter nenhum empecilho que te atrapalhe de respirar, enfim, e libera as pessoas para suas realizações individuais como elas bem gostam. Nenhum tipo de autoritarismo, seja para um lado, seja para o outro. Sim. Tirania de nenhuma espécie, seja da mão direita, da mão esquerda, tem validade, porque um dos valores maiores do ser humano é essa autonomia pessoal. Então, a gente tinha tudo, e eu senti necessidade de uma formação melhor, então. Aí eu fui, fiz a prova de admissão para o mestrado, passei. Engraçado que eu tinha feito para Sociologia. E não sei por que cargas d'água lá, eu acho, o que era o diretor, o coordenador do curso de Ciência Política foi lá me cantar. Para mudar. Para mudar. E eu mudei. Não sei se leu o que eu tinha escrito, enfim. Sim, assim. e gostou. E me mudou para aí. E aí eu fiz o curso. E aí foi lá que tu fez uma dissertação que é, inclusive, até hoje muito válida e lida. Muito procurada. Nos conta um pouco sobre isso. Pois é. Então, eu tinha que fazer a dissertação. No final do curso tinha que fazer uma dissertação. E esse é sempre um problema para quem faz pós-graduação. Eu diria que tinha que criar grupos de ajuda para poder se apoiar mutuamente na hora de fazer, porque é uma exigência e um desafio grande. Sim. Fazer um trabalho com... A gente chama de dissertação porque não seria uma tese, no doutorado se exigiria alguma novidade. E eu fiz, então, sobre o Estado Novo no Rio Grande do Sul, que era o período do Getúlio Vargas, chamada a ditadura do Estado Novo, e que tinha algumas características, como não tinha a legislativo funcionando, foi criado um chamado Conselho Administrativo do Estado, que era uma espécie, uma anticâmara legislativa de concurso e tal. E justamente por eu trabalhar na Assembleia, eu fui à biblioteca procurar e achei todos os acervos todo o material desse conselho que não tinha sido ainda trazido para os estudos sobre o Estado Novo, tanto no Brasil como no Rio Grande do Sul. E essa fonte de estudo me levou a produzir a centralização e intervenção, o padrão institucional do Estado Novo no Rio Grande do Sul. Título de dissertação, né? Não era um título tão chamativo e agradável. E que fui procurado por um estudante da pós-graduação, algum tempo depois, e disse, Adila, nós precisamos digitalizar a dissertação, tu autores. Claro que sim,
porque ela é procuradíssima, não para na biblioteca, tiram xerox, tiram cópias, tiram tudo, e não é... E aí depois foi feita, então, tem a edição digital, e foi apresentado por um historiador, professor da USP, que chamou de um pequeno clássico. Ela não vai se comparar ao Weber, enfim, e tal, mas que naquele momento eu tinha trazido boas contribuições para esse estudo. E depois, então, o estudo das ciências sociais me ajudou muito também, como cidadão, para ter sempre uma visão da sociedade, não maniqueísta, o bem e o mal, saber ver as contradições, ver, contrabalançar, enfim. Sim, ponderar os lados. Ponderar, exatamente, saber ponderar, saber olhar a realidade como ela é, e não como eu previamente gostaria que ela fosse. Essa é uma questão epistemológica da ciência do conhecimento importantíssima. Se eu já vou estudar um fenômeno, tendo uma posição sobre ele, tu não vai acrescentar nada. Tu vai confirmar de algum jeito. Tu vai só buscando uma confirmação. Do que tu pensa. E necessariamente não é o que é. Então, para te avançar e conhecer o fato social, conhecer o fato político, conhecer a sociedade, tu tem que dar conta que tem que ter modéstia diante da realidade, e ele vai ter várias hipóteses para comprovar durante a tua pesquisa, teu estudo, enfim. E isso também me ajudou muito na minha atividade, que eu fazia um gabinete de assessoramento superior, que era estudos, pareceres, coisas, porque me qualificou mais nesse sentido. Né? Embora eu sempre lesse literatura e essas áreas de ciências sociais, enfim. E nesse momento tu já escrevia para crianças, ou infanto-juvenil? Ainda não. Ainda não. Em que momento isso começou? Bom, eu para criança começou quando nasceu a minha primeira filha, a Graziella. Tu tem... Qual é o nome da tua esposa? A minha segunda esposa é Magda. E tem 2 filhas? 3 filhas. 3 filhas, é. Tudo menina? Tudo menina. Ainda tinha como animal de estimação uma cachorrinha. E outra vez... Uma mulherada, então. Mulherada, sim. E até com a minha mãe aprendi muito já naquela época, assim, essa visão mais atualizada sobre o ser humano, mulher, sobre o mundo feminino, enfim, e tive sempre presente isso, né? Embora nós, homens, somos sempre machistas em desconstrução. Eu ainda acho que estou em desconstrução dessa questão. E então, quando ela nasceu, assim, eu vou ler para ela. Eu imaginava que seria muito ótimo, muito bom ler antes dela dormir, então ela ia dormir e eu lia historinhas para ela e tal. Uma ocasião até me faltou o livro imediatamente, eu peguei Machado de Assis. Peguei o que tinha, li e funcionou igual. Funcionou igual, deu certo. Porque a criança precisa desse estímulo. Ela é um ser aberto. O cérebro, nós sabemos hoje, quanto mais do que se sabia antigamente, foi dedicado toda uma década ao cérebro, né? Ele é plástico. É isso aí. Ele não é plástico. Ele é plástico. Nós até já fizemos um podcast sobre isso, super interessante, em que ela explica toda essa plasticidade do cérebro. É muito interessante. Isso é interessantíssimo. Eu moro entre Porto Alegre e Igrejinha. Eu digo que cada um com a sua geografia, porque o Vargas Llosa disse uma vez que ele morava entre Madrid e Paris. Então tá tudo certo, cada um com a sua geografia. E em Igrejinha tem uma vizinha minha de prédio, que é a Juliana, agora ela vai apresentar, ela fez todo um trabalho, um estudo, e vai apresentar na URGS agora justamente sobre essa questão dos estímulos. Nós temos que mostrar para as crianças a estrutura, tem que estudar o cérebro, mostrar as capacidades, onde é que isso entra, onde é que aquilo entra. É verdade. Mostrar, inclusive, com imagens de ressonância para ficar mais palpável. Imagina com os recursos que tem, leva para a sala do audiovisual e fala e mostra para as crianças, para dizer que isso eu brinco e digo, olha, se vocês ouvirem música batistaca, que é pum, 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 o cérebro se encolhe, coitado, desesperado, se encolhe. Agora, se ele ouve uma melodia, se ele ouve uma leitura, ele se abre, ele se expande e realiza novas sinapses, com ligações de conexões de sentido. E a leitura tem um papel maravilhoso. A criança, veja-se como é que uma mãe
conversa com a criança. Não são palavras da língua portuguesa, são sons. Bibi, e como é que a criança recebe esse estímulo, cantigas de ninar, outras cantigas, o cérebro da criança vai pacificamente, não vai se defender contra isso, porque ele é agradável. É doce, é suave. Doce, é suave. E ele vai abrir, ampliar zonas de percepção, de sinapses inteligentes, interessantes na criança. E vai criando a confiança da criança no mundo adulto. Sim. Quando um adulto lê para ele de noite, ou lê durante o dia para ele, lê para ele, transmite, é um momento maravilhoso. Né? E então eu lia para ela, e aí eu me descobri isso, olha, aí eu vou até citar, porque um grande amigo meu, o José Eduardo de Graça, poeta, escritor, contista, enfim e tal, e faz crítica literária, um grande amigão. E tinha publicado um livro pela antiga editora Mercado Aberto, que era o Samba da Girafa, que eram poesias para criança. Aí eu li aquele livro e disse, poxa, mas eu vou escrever então também para criança. E foi aí que eu comecei a escrever para crianças, né? E escrevi meu primeiro livro, que agora está esgotado e não tem mais publicação, infelizmente. Mas ele andou o Brasil inteiro. Qual é? O Embrulho de Getúlio. O Embrulho de Getúlio. O Embrulho de Getúlio, que foi editado pelo Mercado Aberto e foi para o Brasil inteiro na época. Né? E o parecer sobre a publicação ou não do livro justamente foi da Regina Zilber. Isso é a nossa sumidade em termos de compreensão da literatura, Sim. enfim, disse as qualidades do texto. Fiquei muito orgulhoso. Claro. Eu, infelizmente, não tenho e acho que se perdeu esse texto parecer. Não tem? Não tem. Que pena. Infelizmente. E não se fazia cópia. Sim. Era datilografado, estaria no computador dela. Sim. Né? Então, saiu esse Embrulho do Getúlio primeiro. Aí, então, passou um tempo, o livro andou pelo Brasil todo, enfim. Até recentemente eu pedi autorização de outras editoras para usar uma poesia nos livros didáticos de língua portuguesa, para mostrar exemplos de poesia, enfim e tal. E depois eu escrevi o outro, então, que é o Vampiro Argemiro, que está no Elefante Letrado. Está no Elefante Letrado. O Vampiro Argemiro. Se passa os olhos rápido, lê argentino. Já ouvi mais de uma vez. Exatamente, já vi várias vezes passar. E aí eu não tinha muito conhecimento de outras editoras. Aí o Charles Kipp, que conhecia a Anete. Né? A Anete é a nossa editora aqui do Elefante Letrado. Grande editora. Grande editora maravilhosa, dona da editora Projeto. Isso. E é ela que no Brasil inteiro tem essa afirmação e até essa coragem de publicar poesia para crianças e para jovens. Então, isso é admirável nela. E eu não sabia se eu tenho um livro pronto. Eu disse para o Charles Kiff, que agora deixou de escrever, enfim, mas ele escreveu livros maravilhosos. Dançando na chuva, caminhando na chuva. É uma novela juvenil maravilhosa. E disse, olha, leva para a Anete, que é a editora Projeto. Poxa, aí um dia eu fui, era na antiga escola da Projeto, e ela estava, o início da editora, tipo a garagem da casa onde era o colégio. Eu cheguei lá, apresentei, e ela logo aceitou, enfim, escolheu um dos grandes nomes da ilustração gráfica no Brasil, que é o alemão Guazelli, que fez a ilustração, que fez também do Bamboletras, outro que está aqui que também está no Elefante. Está no Elefante também. E aí foi aquele sucesso novamente, porque as crianças adoram a história dos vampiros. Sim, né, e tal. adoram. Adoram e tal. E essa ideia de escrever a historinha do vampiro, que é um poema, né? O Vampiro Argemiro, com sua capa funeral, saiu para dar um giro na noite de carnaval. Nessa noite de confete, sorriso e muito riso, o vampiro só queria um pescocinho bem liso. Mas ao entrar no salão, viu que estava numa fria, entrando assim de roldão num baile de fantasias. Argé, vampiro de azar, exibindo seu visual, tirou o primeiro lugar fantasia original. O vampiro Argemiro, na noite de carnaval, com tédio, deu um suspiro, bebeu água mineral.
Vampiro ecológico. Vampiro ecológico. Não tomou sangue. Só copo de framboesa. Depois, no final, tem a volta do vampiro no livrinho. E esse livro me deu uma alegria muito grande, logo também que foi premiado. O Henrique Bertazzi, da Câmara Rio-Grandense do Livro, o prêmio, e o Eduardo Guazera era o ilustrador. O ilustrador. E eu recebi um telefonema para a senhora, eu acho que é bom tu ir nessa cerimônia. Que vamos... Eu disse, tá, então eu vou. Eu já estava sabendo que tu ia ser premiado. E aí fui lá, foi muito bacana. Então, recebi esse prêmio da Câmara Rio-Grandense já com esse segundo livro, O Vampiro Agemiro. Sim. E como é que... Desculpa. Não, pode falar, o espaço é teu. A ideia para escrever essa historinha, eu descobri e vi ela ao vivo quando eu levei a minha filha um baile de carnaval do Clube do Professor Gaúcho, lá em Ipanema. Lá em Ipanema, conheço. Festival, era um carnaval infantil, enfim e tal. Aí tinha crianças fantasiadas de tudo que pode imaginar. E aí, vamos parar e tal e coisa. E aí apareceu um menino, um guri vestido de vampiro. Foi aquele sucesso. Então ali já veio a inspiração. Ali veio a inspiração para escrever essa do vampiro. Agora, a importância... Porque a gente vê muitas coisas assim, né? Sim. Agora, ter a capacidade de ver e enxergar além, né? E já criar uma história, um poema, uma poesia, precisa de leitura, precisa de vocabulário, precisa de imaginação, tudo que a leitura traz. Né? Sem a leitura... O hábito da leitura. Né? Sem ler, ninguém escreve. Se não ler bem, não escreve bem. Se ler mais ou menos, escreve mais ou menos. Se ler mal e não ler, não escreve nada. Então, quem quer ser escritor tem que ter muito alimento de leitura. E, é claro, e cultivar a sua imaginação. Cultivar a sua imaginação e sempre ter um olhar diferenciado das coisas. Né? Por isso que, às vezes, a Magda, minha esposa, me cutuca, porque acho que eu estou olhando muito insistentemente para algumas coisas e tal, até para algumas pessoas, mas eu vejo personagens nas pessoas. Não tem nenhuma outra curiosidade de outra natureza. Sim. Isso aqui é um personagem. É um personagem, e a cabeça já fica imaginando a história. Já vai adiante. E aí eu uso, isso é uma coisa importante para todas as pessoas, eu uso uma expressão que é atribuída hoje em dia, as frases são atribuídas a tanta gente na internet, ao Picasso, um grande gênio da pintura. Perguntaria a inspiração. Picasso, a inspiração existe, mas eu prefiro que ela me pegue trabalhando. Boa. Porque quem já adquire essa capacidade de ir trabalhando as ideias, enquanto tu escreve, o texto vai te puxando. Claro. Ele vai se escrevendo também junto contigo. Sim. Ele vai te despertando outras coisas. E a poesia, principalmente, ela te exige que tu ande para frente, que tu descubra sentidos, que surpreenda, que procure isso e tudo mais. Sim. Né? E eu uso muito, não totalmente, mas gosto muito da rima. Isso para criança é fundamental. E criança gosta muito de rima, né? É importante. É um estímulo fonético. Cria a consciência fonética das palavras. Primeiro aspecto das palavras que as crianças descobrem são os fonemas. São a pronúncia da mãe, do pai, palavras. Por isso que eu digo assim, né? A metáfora está presente na infância, desde bebê, quando as mães fazem a grande metáfora do aviãozinho para comer. Criança nem sabe o que é um avião É verdade. Quando bebê, né? Mas as mães são poetas, né? Olha o aviãozinho, as mães usam esse recurso. É verdade, a criança nem sabe o que é e a mãe está lá falando no aviãozinho. E ele entra naquela metáfora, assim, né? Então, a outra coisa que eu gosto de frisar sempre, se nós, seres humanos, que não podemos viver sem se alimentar biologicamente, não podemos viver sem nos alimentar também intelectualmente, mentalmente, imaginativamente. Então, se o ato de comer, que biologicamente ele é fundamental, precisa ser ensinado para a criança desde pequeno, por que o ato de ler, que é um hábito, que é um costume de alimentar-se... Alimentar o cérebro. O cérebro, intelectualmente, imaginativamente, também não é assumido como algo fundamental, como algo vital para todas as crianças. Que o cérebro é que vai
vai realmente determinar muitas coisas. Sim, e te levar no caminho da vida, né? Sim, e se ele é ensinado só a ser... Eu vi uma vez uma brincadeira, esse Sérgio é muito bobinho, ele acredita em tudo que a gente diz para ele. Se a gente lê porcaria, se a gente lê e ouve lixo cultural, ele vai acostumar isso e ele tem os seus algoritmos. Ele vai favorecer mais ou vai revalorizar mais. Vai buscando mais daquilo. Esse ali, que é como os algoritmos funcionam, que é uma projeção do cérebro humano. Sim. Então, o que lhe dá mais capacidade de fazer escolha e fazer ser seletivo culturalmente, ser seletivo socialmente, para não ser discriminatório, não ser abusivo. É isso que o cérebro tem que ser alimentado para a educação da emoção, que falta muito na escola. Nós fazemos uma educação física obrigatória e não fazemos educação emocional, que é o que o corpo vai para onde a mente leva. Não é isso? Então, as pessoas, eu brinco assim, vão para as academias para transpirar e não reclamam de nada. Querem moldar o corpo, o físico, transpira. Mas e o cérebro? E não fazem exercício para se inspirar. Transpirar é físico e inspirar é cultural, intelectual, imaginativo, que é leitura, é música boa, filme bom, artes, enfim, tal. Sim. Não é? Então, bom, Dylan, deixa eu te dizer, a gente já deve estar uns 45 minutos aqui. Eu vou encaminhar o encerramento e eu acho que pode marcar de novo, porque é tão interessante, tu tem tantas coisas para contar e para nos ensinar, que eu adoraria que a gente fizesse mais um episódio. Mas para a gente concluir eu queria que tu me dissesse, tu como escritor, o que tu acha das telas hoje, porque é um assunto muito relevante, a preocupação de alguns pais com leitura digital. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que os mesmos pais que estão preocupados com a leitura digital não estão preocupados com o joguinho que o filho tem no celular, com aquele tempo que o pai precisa e não pode dar atenção para o filho, pode pegar o celular. Mas, por alguma razão, o problema é a leitura. O que tu, como escritor, entende e qual é o teu posicionamento com relação a isso? Olha, eu sempre costumo dizer o seguinte, antropologicamente, o ser humano sempre registrou emoções, visões, representações numa superfície. Registrou os mais antigos, enfim, nas cavernas. Nas paredes das cavernas tem os desenhos de animais, tem sinais que já eram pré-escritas. Então, o ser humano sempre precisou registrar a sua imaginação, a sua representação e também o seu conhecimento, e que literatura também traz conhecimento, principalmente conhecimento de si mesmo, que é o mais importante. Conhece-te a ti mesmo, é o grande lema do portal de Delfos, enfim, que é uma das coisas mais difíceis de conhecer a si mesmo. E então desenhou nas cavernas. Depois criou outra superfície, escreveu em argilas, escreveu em vidros, couro de animais, e escreveu em algo feito de vegetais, de superfícies vegetais, enfim, os papiros. Sempre escreveu numa superfície. Uma das cavernas ficava restrita à caverna. E hoje se descobre, valorizam aquilo como muito importante. Os outros eram muito limitados. Na obra do Umberto Eco tem, inclusive, a questão dos copistas da Idade Média, que eram monges que se dedicavam a copiar livros manualmente, né, porque não tinha como reproduzi-los. Aí veio o Gutenberg, 500 anos lá, criou a imprensa. E então se reproduziu livro. 500 anos de livro, mais ou menos, e que acostumou o cérebro e a humanidade a esse objeto extraordinário, maravilhoso, altamente transformador, que transmitiu tantos conhecimentos, registrou conhecimento e transmitiu tanta imaginação, tanta história para as pessoas, deu prazer da leitura, enfim. Agora surgiu outra superfície, que é o cristal líquido das telas. Né? E é uma superfície de leitura também, e tanto de escrita. Os escritores
não pode ter tanto preconceito sobre isso e não ser contra isso, absolutamente seria sem sentido, porque já escrevem digitalmente. Sim. Todos escrevem no computador. É verdade. Se a criação do conteúdo, que é o mais importante... É no computador, por que ele não pode ser lido também no computador, né? E se o criador do conteúdo escreve nessa plataforma, ou nessa superfície, por que o produto, vamos usar uma palavra assim já, né? Enfim, do seu trabalho, da sua escrita, não pode ser lida numa outra superfície. Então, tudo é assim na história da humanidade, né? Quando surgiu o cinema, ia acabar o teatro continua. E quando surgiu, ia acabar com a fotografia, quando surgiu o teatro. Depois ia acabar com o teatro, quando surgiu o cinema. Ia acabar com a literatura, quando surgiu o cinema com a adaptação de livros. E já adianta, a leitura do livro é sempre melhor do que o filme. Sempre. Sempre é melhor. Tu é o co-criador daquela obra. Tu cria junto. Né? Claro. Tu recria aquelas imagens, enfim e tal. Sim. Então, não há porquê. A questão, às vezes, em algum momento, eu diria, tem uma coisa meio... Não é discricionária ou um pouco mais de informação. São pessoas apegadas ao objeto livre, que é maravilhoso. Eu, como sou analógico, claro, né? Já li em computador, leio. Todo tipo de... O importante é ter as duas opções, né? Sim, ou mais, 3, 4, 5, todas as opções possíveis, porque o importante é ler. Uma não exclui a outra. Isso. É o que a gente sempre diz aqui. Nunca exclui a outra. E penso que é importante também, justamente desde a infância, mostrar o objeto livre para as crianças. Né? E depois fazer essa passagem, que eles mesmos vão fazer. Sim. Os pais são contraditórios. Eles passam ligados num celular, que é uma tela, onde conversa com as pessoas e registra, e onde a linguagem já está sendo alterada, que o também é um TB, o não é um N, que isso é uma outra questão de análise também importantíssima. Sim. Sobre o uso dos sinais da palavra, dos sinais linguísticos, que estão sofrendo mutações digitais, vamos assim, né? Que também são realidade. Então, ou seja, tu não pode ser contra o ar. Ele está em toda parte. Tu respira ou não respira. Se tu parar de respirar, a opção é tua. Não é? Mas tu não pode ser contra. Tu é contra o ar poluído. Aí outra coisa. Saber fazer essa distinção. E é mesmo que tanto no livro quanto na plataforma digital, tem que evitar o que é poluído. Respirar o que é bom que está ali. Isso e esse é o papel importantíssimo de uma plataforma como vocês, que tem toda uma assessoria... todo um cuidado... Um cuidado todo super especial. Para respeitar a mente infantil, respeitar a mente dos jovens, não querer se apropriar dela por qualquer outra razão. Exato. Não veicular veneno, porcaria, lixo. Né? Então, os pais têm que aprender a saber dosar. E que isso faz parte da educação e é a responsabilidade deles em casa. Sim. Né? Porque isso tem uma realidade. E é a realidade e não tem como voltar atrás. Não vai voltar atrás. Isso não e tem como. As crianças são... Os pais, por comodidade, quando vão jantar, almoçar, dão o celular para a criança. Então, ela, desde aquela idade, já está vendo os desenhos, que são coisas... Você está recebendo aquele estímulo. Estímulos são acessíveis à sua compreensão, enfim. Então, depois tem que começar a introduzir também a leitura. Por que não? Vocês já estão acostumados com aquela ferramenta, que eles aprendam ali também a descobrir muitas coisas. E todos os depoimentos de pessoas que começaram a gostar de ler, seja quando criança, seja até quando adulto, é quando receberam um livro na mão, quando foi colocada a tela aberta para uma leitura. A pessoa descobre a maravilha da leitura. Vão ter refratários, é normal, como tem gente que... Sim, normal. Normal em tudo, né? Tem os seus gostos. Mas a leitura é um processo civilizatório que ele é necessário, ele é vital para a civilidade, para a civilização. Sim. Para a educação do centro sentido. É fundamental. É fundamental. É a formação a tua formação emocional, espiritual, de visão de mundo e tudo que está ali. Não é?
Não é opcional, é obrigatório. Aqui eu no diria... Elefante a gente tem o maior orgulho agora. O Elefante existe há 11 anos. Esse ano a nossa média de leitura é de 1 milhão de livros lidos por dia. Por dia. Isso eu lembro quando a gente começou que a média era assim, 14 mil por dia, 15. E eu estava ali todos os enorme, dias. Era imensa. E eu estava comemorando. Hoje foi 14 mil livros lidos. Hoje, 16 mil livros lidos. Agora, não baixa de 1 milhão. Isso para nós é um orgulho, um coração quentinho e feliz, porque a gente sabe que está fazendo o nosso papel de levar livros para as crianças e a gente está, sim, formando leitores para que leiam também no livro físico. Porque o importante é que pegue o hábito e o gosto pela leitura. E a gente está conseguindo fazer isso. E isso leva para todos os outros, para as outras plataformas, formas de leitura, seja livro físico, seja livro digital. Seja o audiolivro. Isso, exatamente. Né? Não, certamente. É uma época em que realmente o ser humano ampliou as suas possibilidades de acesso ao conhecimento e ao autoconhecimento, ao conhecimento do mundo externo e ao conhecimento do seu mundo interior. O grande poeta Otávio Paz, poeta mexicano Nobel da literatura, uma frase que eu gosto de guardar, algumas que para mim elas são emblemáticas. Ele disse uma vez assim: a verdadeira modernidade, para quem quer ser moderno ainda, modernidade, começou quando o ser humano descobriu que o espaço exterior é infinito e também quando descobriu que o espaço interior é infinito. Então, nesse espaço interior infinito, cabe o mundo, cabe um universo e cabe à pessoa buscar a riqueza desse universo e preencher e se enriquecer com o que está à sua disposição, que são as plataformas, seja física ou digital, de leitura e busca de conhecimento. Eu queria até digo que hoje eu pesquiso muito na internet e eu acho uma maravilha. Quando eu era jovem eu tinha que buscar as enciclopédias, não é? E hoje eu estou procurando um assunto, já busco outro e leio muitos artigos, muitas dissertações, muito conhecimento sociológico. Tá tudo muito mais fácil, né? Tudo muito mais fácil. Leio ali. Não é? E claro que continuo com os livros. Sim. Dylan, a gente está praticamente 1 hora, eu acho, aqui pelos meus cálculos, né? Tá. Então eu vou encerrar e já fica aqui o convite para uma nova rodada, porque é um prazer te ouvir. Acho que tu ainda tem muito para nos contar, nos ensinar e nos inspirar. E foi um prazer imenso conversar contigo e te ouvir. Muito obrigada. Eu que agradeço esta oportunidade e agradeço por estar incluído entre os publicados os nossos autores. É um prazer te ter na nossa plataforma. E vou encerrar então com o que eu chamo que é um mantra. Tá. E que eu brinco nas escolas que eu brinco e peço que eles repitam comigo. Uma outra oportunidade, podemos falar sobre o coral de leitores que eu criei também para a leitura participativa. Tá. Então, o mantra que eu digo é o seguinte: leitura e rapadura fazem bem a toda criatura, mais leitura que rapadura para não quebrar a dentadura. Viva o livro e a literatura! Ai, tu é demais. Sensacional. Muito obrigada. Foi um prazer te receber. E para você que nos assistiu, se puder curtir, comentar, compartilhar, a gente agradece. Até a próxima. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.